Fala, galera! E aí, pessoal? Vídeo novo do Magel e hoje vamos falar de uma importante efeméride, um aniversário importante, que são os 10 anos da crise econômica mundial que se iniciou em 2008. Você está em crise? Cadê o dinheiro? A gente trabalha, o dinheiro acaba, o mundo está em recessão, né? E vamos ver a origem, então, dessa crise econômica mundial que afeta a gente bastante até hoje. Eu vou falar hoje sobre algo que eu não costumo passar. Roda a vinheta. A crise econômica de 2008, ela afeta o mundo? Ela afeta o Brasil? Já passou? Está ainda em franca ocorrência? Ela tem alguma coisa a ver com o fora Dilma? E aí, Lobão, o que você acha? Nós temos que ver o seguinte, que a partir dos anos 90, no mundo todo, houve aquela ideia onde o mundo tinha que se interligar cada vez mais, onde o Estado, onde o governo tinha que diminuir o máximo possível, e que a mão invisível do mercado iria controlar e resolver a situação. E aí o Brasil, que vivia num mundo meio que isolado, né, fazendo pouco comércio com os outros países, entrou nesse processo de globalização, inclusive até com o nosso grande Fernando Collor de Mello, não é? Isso. Lembrando, pessoal, que Fernando Collor de Mello assume em 1990. E sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E um pouco posterior, depois da queda do Muro de Berlim. Fim da velha ordem mundial, onde o capitalismo exercia influência sobre a economia, e aí a gente vai começar o neoliberalismo. Logo de cara a gente tem que explicar que com a queda do Muro de Berlim, o G7 criou uma organização chamada OCDE, Organização de Cooperação do Desenvolvimento Econômico. E a OCDE começou a impor, através do FMI, que só liberaria crédito para países que implantassem um neoliberalismo. É o tal do consenso de Washington, né? Tá aí o governo Collor colocando o neoliberalismo, diminuindo a influência do Estado na economia, abrindo as importações, chamando os carros brasileiros de carroça. Aí veio o carro da Itália, da Alemanha, veio até da Rússia, que tal do Niva. Meu Niva. Bota meu Niva aí, Matheus, para o pessoal ver. E aí, assim, como o Brasil ele entra nesse processo, ele passa a fazer parte dos países de economia de mercado globalizada, aonde você vai ter um grande fluxo de mercadorias. E é lógico, né? Como o Brasil não é um grande produtor tecnológico, você vai ter o Brasil sim nesse mercado com a exportação de matéria-prima, de commodities. Com certeza. Os anos 90, a gente vai ter aí um pós-toyotismo, que é a robotização da linha de produção, que vai gerar um grande desemprego estrutural, mas ao mesmo tempo um grande enriquecimento dos capitalistas, né, da burguesia. Então os anos 90 foram anos fartos. Inclusive até você vai ter o seguinte, com esse processo de liberalização do mercado e com o desemprego estrutural que o Rocha falou, você vai ter a diminuição do papel do Estado na área social, onde você vai ter então o sucateamento da escola pública, você vai ter o sucateamento do hospital público, onde as pessoas tinham que pagar por fora esse processo. Porém, no Brasil, por exemplo, isso tudo veio não com a diminuição de impostos, pelo contrário, com o aumento dos impostos. Então você vai ter população com salários cada vez mais baixos, com um desemprego muito grande e sem acesso a serviços públicos de qualidade. Mas, assim, nos anos 90, voltando o assunto também da crise geral, nós vamos ter aí que, para a solução desse desemprego, Bill Clinton, nos Estados Unidos, ele começa a pedir para os bancos, não brancos, que também os donos dos bancos são brancos, né, a grande maioria deles, né, pedir para os bancos, de novo, né, a liberarem créditos para trabalhadores.
E o crédito mais fácil de liberação e geração de emprego é construção civil. É isso mesmo. Então você vai ter o quê? Você vai ter o acesso ao crédito gerando a compra da casa própria, tão sonhada casa própria e gerando, movimentando a economia. Só que aí, é lógico, no capitalismo, né, você vai ter o quê? Os imóveis que valiam 50, 60 mil reais, quando você tem uma grande procura por imóveis, eles começam a aumentar o preço cada vez mais, criando uma bolha enorme. E a lógica do capitalismo é simples, né? Crédito fácil, juros elevados. A bolha imobiliária, ela começa quando os bancos emprestam muito dinheiro sem garantia, formando os chamados títulos podres. Quando os bancos emprestam esse dinheiro e cobram juros elevadíssimos, os americanos iniciam comprando suas casas próprias ou mandando construí-las e, logicamente, a garantia dada será a hipoteca, será a própria casa. Então, como é que começa a bolha? O banco me empresta 500 mil dólares para comprar uma casa. E eu compro essa casa com 500 mil dólares e prometo pagar 1,5 milhão com juros. Só que eu estou desempregado, eu não consigo pagar a primeira mensalidade, nem a segunda, nem a terceira. O banco executa a hipoteca, pega a casa de volta. Só que o banco não vai pegar a minha, somente a minha casa, vai pegar a sua, vai pegar do outro, então vai ter o quê? Um excesso de casas no mercado. Então esse excesso de casa no mercado vai gerar a lei de oferta e procura. O banco me emprestou 500 mil, esperava receber 1,5 milhão e agora o banco está leiloando muitas casas. E ele acaba vendendo ela por 100 mil. Cadê o neoliberalismo, né, Lobão? Os bancos vivem pedindo liberdade, mas também querem a ajuda do governo. Aí vem aquela velha frase que fala o seguinte, que toda empresa é liberal, até o momento que vem uma crise. Aí ela vai correndo pedir ajuda para o governo. E quem é que teve que socorrer os bancos, socorrer as empresas? O governo. Senão o processo ia ser cada vez pior. E num mundo cada vez mais interligado, né, como num efeito borboleta, uma crise local nos Estados Unidos reverbera no mundo todo. As pessoas que tinham dinheiro em empresas americanas, em bancos americanos, tiram esse dinheiro para poder cobrir os prejuízos desse processo. E aí você vai ter, então, como num castelo de cartas, né, tudo desmoronando. O mundo entrando numa grande recessão. A crise de 2008 iniciou nos Estados Unidos, por isso o aniversário dela. Em 2012 ela chega na Europa, né? E aí Grécia, Portugal, afeta Espanha. Os países do sul da Europa, os chamados PIGs, né, com mais força, que gastavam muito mais do que arrecadavam. E aí você vai ter o quê? A União Europeia tendo que cobrir esse rombo. E aquele amor muito grande na época da bonança não se mostra que agora, porque você vai ter na Europa todinha movimentos querendo sair da União Europeia, como por exemplo o Brexit, né? E outros movimentos aí que eles querem tirar, por exemplo, a França, que é o chamado Frexit. Então isso enfraquece os blocos econômicos e enfraquece a economia mundial. Na época das vacas gordas, tudo bem. Mas na hora que o Titanic começou a afundar, todo mundo começou a correr para um lado diferente. E é bom a gente ressaltar que em 2015 chegou a vez dessa crise no Brasil e no BRICS, né, Lobão? Até então a China despontava como a grande nação, o Brasil emprestando dinheiro para a África, buscando influências. E por que será que no Brasil chegou depois? No Brasil, por quê? Chegou depois? É porque o Brasil tinha uma gordurinha para queimar. E essa gordurinha para queimar se refere também na alta carga tributária, né? Pois quando a crise estava chegando no Brasil, no governo Lula, ele falou que era uma marolinha. E por que era uma marolinha? Porque o Brasil tem uma carga tributária elevada, bastou diminuir um pouco redução do IPI para veículos e para eletrodomésticos e a população voltou a comprar, a comprar, a comprar. Só que na expectativa do Lula, né, e depois da Dilma, é que a crise ia acabar rapidamente, o Brasil ia voltar a exportar suas commodities, né, sua matéria-prima, um alto valor como era antes da crise, e tudo ia se resolver, porém a crise persistiu. E aí essa gordura foi queimada, as pessoas ficaram endividadas aí, como por exemplo, né, falasse que o Minha Casa Minha Vida virou Minha Casa Minha Dívida, porque as pessoas, uma dívida impagável muito grande, você vai ter um grande número de distratos, pessoas que
cancelam a venda e aí gera essa recessão, porque o dinheiro some, o emprego some e é lógico, quando tem uma crise econômica, né? Quando você está com um problema no time de futebol, você vai fazer o quê? Tem que trocar o técnico, não é? Então, na crise econômica, quem está no poder vai ser o principal culpado em cima disso. E a gente vai formar um cenário surreal no Brasil, né? Nós temos pessoas que votaram num projeto anti-neoliberal, que era o projeto da Dilma, que foi eleita, e quando a Dilma assumiu, ela implantou o projeto liberal do adversário derrotado. E as pessoas que votaram no adversário derrotado, com o projeto liberal, foram às ruas pedir para a saída do projeto liberal. É meio Eu não entendi nada, né? Quem queria o que a Dilma fez logo após a sua eleição foi reclamar contra ela por ela ter feito isso. E quem era contra o que a Dilma fez após a eleição com Joaquim Levy, né, resolveu defender ela e defender o neoliberalismo. Quer dizer, isso mostra mais uma vez que nós temos um fla-flu eleitoral. A crise econômica veio com grande força no Brasil e acontece até hoje. Índice de desemprego nas alturas e uma grande recessão. Essa crise de 2008 não é a única. O capitalismo ele sobrevive de crise e ele se recicla a partir dela. Nós temos uma crise também, outra grande famosa foi a de 29, né, que teve os efeitos tão devastadores quanto essa. O capitalismo se refez, entrou numa época de ascensão, veio o neoliberalismo e a gente está passando por esse momento de crise. Agora, temos que analisar, então, os efeitos dessa crise para o futuro. Qual que vai ser a nova tônica dos países? Os blocos vão se fortalecer ou vão se enfraquecer? O comércio mundial vai ser maior ou vai ter um fechamento? Você vê, por exemplo, o Trump tentando salvar os empregos dos Estados Unidos, fazendo uma sobretaxa do aço, do alumínio e causando um prejuízo para a China, que já quer fazer o efeito contrário. É outra coisa surreal, né? Que o Trump, que tem um discurso liberal, defendendo o protecionismo, né? Então, avançando no protecionismo com relação aos produtos americanos ou aos produtos estrangeiros que vão para os Estados Unidos. E para você que está vivendo no mundo globalizado e competitivo, nada melhor do que assistir esse nosso vídeo, né, gente? Isso te colocará em vantagem em relação aos seus concorrentes. Lembrando, mapa mental, lista de exercícios e as nossas redes sociais. Nos sigam nas redes sociais. Até mais, Gel. Valeu, pessoal. Vamos lá. Então bora, né? Acabou. Presta um dinheiro aí. Acabou. Você tem dinheiro? Não, recessão. Tá em crise também? Vamos lá, pessoal. Outfits. Senta aí, agora tem que falar o chamadinho.